Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria teológica. Estamos dando continuidade ao nosso curso sobre Abraham Kuyper, estudando aspectos da sua vida, da sua teologia e do seu legado para a igreja e para a sociedade contemporânea. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia de Kuyper, quais são os contornos gerais dessa teologia. Uma vez que você entra no universo caiperiano, você pode ficar muito perdido, assim, da noite para o dia. Você não sabe quais são os fios condutores dessa teologia. É isso que eu vou te dar hoje aqui. Eu vou te dar quais são os 3 fios condutores que eu encontrei, que tem me ajudado muito a entender a obra do Kuyper como um todo. Então vamos lá. Sua teologia, contornos gerais. Falemos com o Senhor para a gente começar. Senhor, obrigado por esse dia, que o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade e o privilégio de vivermos na Tua presença. As Tuas misericórdias se renovam e graças ao Senhor nós temos o privilégio de podermos estudar a vida de Abraham Kuyper, que foi um servo do Senhor, que teve uma influência muito forte na Holanda e os seus escritos, a sua obra, a sua história tem sido relida e relida nas Américas e em todos os cantos deste mundo. Que a vida deste teu servo possa nos ajudar a seguir os passos de Cristo, nosso Senhor. E que o Senhor nos dê graça nessa aula para que possamos entender os contornos da teologia e na limitação de Kuyper, como ele entendeu as Escrituras e como a aplicação das Escrituras poderia ser eficaz na sociedade. Nos ajuda, nos dê iluminação, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, gente. A título de introdução, para nós entendermos a teologia de Kuyper, é preciso navegar por pelo menos 3 conceitos que permeiam o argumento de toda a sua obra, como um fio dourado que perpassa seu tecido intelectual. Gosto muito dessa expressão. Pensa em um tecido. Pensa num fio que inicia, que perpassa e que termina todo o tecido. São esses 3 tecidos que a gente vai tentar discutir hoje. Um fio dourado que passa o tecido intelectual de Kuyper. Que é, na minha opinião, constituído por 3 coisas, 3 elementos, 3 doutrinas. A sua inflamada convicção da fé cristã como uma cosmovisão, particularmente articulada na teoria calvinista. A sua doutrina da graça comum e sua compreensão do senhorio de Cristo sobre todo o cosmos. Então, nessa aula, a gente vai desdobrar cada uma dessas ideias em detalhe, para a gente entender um pouco mais sobre o pensamento de Kuyper. Vamos lá. Cosmovisão. Bom, como já falei aqui em aulas anteriores, em 1898, Kuyper foi convidado a dar as Stone Lectures no Princeton Theological Seminary, estado de Nova Jersey, e ele se propôs a apresentar de forma sucinta a teoria social que inspirou a sua ação pública por quase 40 anos. E aqui é importante vocês entenderem uma coisa. Na vida e na obra de Kuyper, as ideias vêm sempre antes das práticas. E foi uma das conclusões que a gente chegou na aula anterior, que boas ideias resultam em boas práticas. Muito bem, Kuyper ele se converteu à fé cristã e muito mais profundamente se converteu à ortodoxia cristã destilada no calvinismo ou aprimorada pela tradição reformada. E desde então, Kuyper ele passou por um processo de reformulação de todo o seu pensamento, que obviamente resultou num aprimoramento, numa transformação de todas as suas práticas, tanto aquelas na igreja ou quanto fora da igreja. Quando eu digo que a Stone Lectures foi uma apresentação das teorias sociais que inspirou a sua ação pública, eu me refiro aqui à sua obra como pastor, a sua obra como jornalista, a sua obra como político, a sua obra como crítico cultural, entre outras coisas que a gente já mencionou. 40 anos de vida pública, 40 anos escrevendo para jornal, 40 anos participando dos debates quentes da política do seu país. Ele vem nos trazer, então, o que está por detrás das cortinas. E o que está de trás das cortinas? É uma teoria, que aqui eu chamo de teoria social, mas que na verdade a gente pode chamar de uma teologia política, uma teologia para a vida.
É isso que são as Stone Lectures, a teologia para a vida, ou teologia comum de Abraham Kuyper. Ele intitulou essas conferências ou essas palestras simplesmente palestras sobre o calvinismo, e seu propósito foi apresentar e recomendar o calvinismo como a única visão de mundo unificada que poderia manter as liberdades constitucionais que surgiram no mundo ocidental. Então, você não consegue entender Kuyper sem entender a sua versão sobre o calvinismo. Quando eu digo que para ele a fé cristã era muito mais do que uma fé introvertida da sua espiritualidade, da sua devoção a Deus, para ele a fé cristã era uma fé para a vida, era uma fé para todas as esferas da vida. E essa fé que perpassava todo o tecido da realidade, ela era uma fé unificada, coerente, que poderia ser chamada de uma cosmovisão, que era um termo da época holandês, Weltanschauung, que estava sendo empregado na cultura do século XIX e XX como uma ideia que teria originado todas as outras coisas, ou como uma matriz de onde todas as suas conceituações sobre a vida teriam nascido. Kuyper então se apropria desse conceito e fala que o cristianismo é uma cosmovisão. É dele, é dessa fé robusta que nascem todas as suas concepções sobre política, sobre arte, sobre religião e por assim vai. Então, na cabeça do Kuyper, não apenas o cristianismo, mas o calvinismo era a tradição cristã que melhor articulava essa dimensão pública e abrangente do cristianismo como um todo. Então, para sermos exatos, e aqui eu vou fazer uma crítica ao Kuyper também, Kuyper não hesitou em alegar conhecer a natureza e os frutos de outras visões de mundo, inclusive de outras vertentes cristãs, especialmente a vertente católica romana. E às vezes melhor do que os próprios cristãos reformados. Ele disse isso algumas vezes. Por isso é justo afirmarmos que a própria prática política cultural de Kuyper e a sua união com católicos romanos, em tantas outras coisas, né? Não apenas na política, mas enfim, nas lutas culturais da Holanda, evidencia que ao invés de calvinismo, o que estava em jogo era o cristianismo bíblico e sua contribuição para a esfera pública. Mesmo que Kuyper proclamasse, na minha visão exageradamente, o calvinismo como não uma mera opção entre muitas, mas como o único fundamento seguro para a liberdade ordenada. Aqui eu acho que Kuyper está equivocado. A gente vê isso na história, né? A história acabou desmentindo o que ele estava dizendo. Na verdade, o que é uma cosmovisão é o cristianismo. O Kuyper achava que o calvinismo tinha uma envergadura tão grande que ele seria capaz de oferecer uma resposta para a modernidade. O que não se mostrou verdadeiro, né? Porque o calvinismo, depois das duas guerras mundiais, ele basicamente desapareceu. Não apenas da Holanda, mas, enfim, não é que desapareceu, a sua influência ficou diminuta na Europa. Ela teve uma relevância um pouco maior nos Estados Unidos, mas mesmo nos Estados Unidos, já em um clima de decadência, como a gente vê hoje. Então, o que se conclui dessa visão aqui? Sim, a fé cristã é uma cosmovisão, é uma visão de Cristo para a vida. Só que o calvinismo acabou não sendo o protagonista que Kuyper achava que ele ia ser. Então, quando você lê as Stone Lectures, por exemplo, você sai dali, querendo levantar a tocha, ir para a rua e mudar o mundo. E Kuyper era muito progressista nesse aspecto de que ele acreditava que muitas coisas poderiam ser mudadas de forma rápida. Ele tinha muita esperança no progresso, uma visão bem romântica da realidade. Só que isso acabou não se provando verdadeiro, né, por causa de tantas coisas que aconteceram, mas acho que especialmente porque o nosso Senhor Jesus disse que o que nessa vida a gente pode fazer é ser sal e luz, retardar o progresso das trevas. Mas em termos de mudanças efetivamente, que tem uma longevidade, os próprios projetos de Kuyper não duraram muito. Com exceção do seu projeto educacional pluralista, que se mantém vivo até hoje, a sua universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, ela se tornou secular.
o seu partido político, pouco tempo depois, ele se dissolveu, ele virou uma aliança com os católicos romanos e por aí vai. O seu jornal também perdeu aquela influência que tinha antes, coisas do tipo. Para mostrar, gente, que a gente nunca deve colocar a nossa esperança em movimentos por melhor que sejam, né? Eu não coloco a minha esperança na tradição reformada de forma alguma, não coloco a minha esperança na igreja presbiteriana, na igreja batista, seja lá o que for. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E eu acho que vocês vão perceber isso. No final da vida dele, ele começou a distinguir isso com muita mais facilidade quando a gente estudar um pouco mais sobre a obra dele, Pro Rega, sobre o senhorio de Cristo. Mas aqui está talvez um dos fios dourados da obra dele, esse otimismo a respeito do calvinismo, como essa fé cristã que tem uma envergadura completa para competir com o modernismo. Essa era a teoria de Kuyper. Então, afinal, o que é o calvinismo na perspectiva de Kuyper e por que esse elemento do seu pensamento é tão crucial para nós compreendermos a visão dele? Bom, para Kuyper, o calvinismo era mais do que um sistema teológico, ou seja, ele era mais do que os famigerados 5 pontos do calvinismo, era mais do que uma soteriologia, era mais do que uma proclamação de como é que você pode ser salvo. E também é mais do que uma forma de organizar igrejas, é mais do que uma eclesiologia, uma forma de governo. Kuyper afirmou que o calvinismo era uma das 5 visões de mundo e vida unificadas, historicamente reveladas do mundo, que conseguiu criar uma ordem social própria. E aqui uma citação direta do Stone Lectures, das palestras dele. O objetivo principal de minhas palestras neste país, Estados Unidos, foi erradicar a ideia errada de que o calvinismo representava um movimento exclusivamente dogmático e eclesiástico. O calvinismo não se restringiu à política eclesiástica, mas se expandiu em um sistema de vida. E não exauriu sua energia em uma construção dogmática, mas criou uma visão de vida e de mundo, e aquela que era e ainda é capaz de adequar-se às necessidades de todas as fases do desenvolvimento humano em todas as áreas da vida. Então aqui está muito claro o que era o calvinismo na visão de Kuyper. Era um conceito que transcendia o dogmatismo, que faz parte do calvinismo, a ideia de que nós temos doutrinas fundamentadas na Escritura, e também de que nós temos um modelo de governo específico. Para ele, o calvinismo ele era um sistema de vida. O que é um sistema de vida? É um sistema de vida completo para a realidade que nos oferece uma envergadura, uma plataforma na qual nós podemos enxergar todas as facetas da vida por meio dessa fé. Vamos ver aqui, quais são os elementos que constituíam uma cosmovisão para Kuyper. Nas Stone Lectures, ele deixa claro que esse sistema de vida possui a seguinte organização: pelo menos 5 coisas que determinam uma cosmovisão completa. Primeiro, adoração. É a sua dimensão vertical. Uma orientação religiosa necessária, ou isto é, ontológica do coração humano. Ou seja, toda cosmovisão, para ser plena, ela precisa considerar o elemento religioso. Se uma visão de mundo não contempla a dimensão religiosa do ser humano, essa visão de mundo é incompleta, porque ela não consegue explicar os fenômenos religiosos. Por isso que o ateísmo não se enquadra numa cosmovisão, porque não contempla o fenômeno religioso. Então, uma cosmovisão incompleta, que não é capaz de influenciar o mundo de uma forma eficaz. Então a primeira coisa é o elemento religioso, Kuyper vai chamar isso de adoração. Ele chama de ontológica porque ela faz parte do coração do ser humano, queira você goste disso ou não. A segunda coisa é a visão de mundo por si só, que compreendem 3 coisas. O número 1, que eu coloquei letra A, a consciência religiosa, ou seja, a experiência que o ser humano tem com Deus, essa é a primeira dimensão da cosmovisão. Número 2, uma consciência social, que é a dimensão que relaciona o ser humano com o ser humano. E uma consciência cultural, isto é, a experiência da relação com o ser humano com o mundo. Então, essas 3 dimensões formam a segunda dimensão
de uma cosmovisão. Uma cosmovisão tem a dimensão espiritual, ou elemento religioso. Uma cosmovisão também precisa organizar de forma coesa uma visão da realidade que contempla essas três relações, de ser humano com Deus, ser humano ser humano com o mundo ao seu redor. Número 3, e aqui o 3, 4 e 5 são as resultantes desses dois primeiros elementos, é a ideia de uma consciência comum abrangente dentro de uma sociedade ou nação, composta de hábitos, tendências, conceitos e instintos de uma visão de mundo unificada, sustentada por uma massa crítica de pessoas. Aqui ele já está trazendo alguns conceitos da antropologia, da sua época secular, da filosofia e até mesmo da psicologia, porque ele fala de uma consciência comum da nação. E ele vai usar muito esse argumento nos debates no parlamento para falar que a Holanda ela tem uma consciência nacional. E essa consciência tem as suas raízes na sua devoção na devoção dos seus fundadores, que eram os calvinistas. Então essa ideia de uma consciência comum abrangente, a menos que uma cosmovisão ela possibilite a produção desses hábitos, tendências, conceitos e tal, ela pode ser uma resposta para um problema ou para uma carência de ordem e direção numa nação. Além disso, uma ordem social. A terceira a gente poderia chamar de ética, tá? Terceira eu chamaria de ética. Número 4 é uma sociologia, uma ordem social, também é um resultante dessa relação entre Deus, o ser humano e a criação, sendo a expressão institucional dessas tendências anteriores adotadas pela maioria. Então você tem um princípio religioso. Essa cosmovisão, ela reconhece que isso existe. Ela também reconhece que existe um jeito de que você tem que se comportar com Deus, com o ser humano e com a criação, e disso nasce uma série de comportamentos, tendências e hábitos. Esses hábitos vão se generalizando, criando uma consciência social que produzirá uma ordem, uma política, uma ordem de governo, um jeito de nós nos estabelecermos como civilização, que vai dar ordem a essas tendências e vai institucionalizá-las. E por último, a teoria científica, que vai desenvolver a forma do pensamento que vai dar ordem para essa nova ordem social. Então o Kuyper ele coloca essas 5 coisas nas Stone Lectures de forma muito clara. São essas 5, vamos dizer assim, essas 5 dimensões que formam a envergadura de qualquer cosmovisão. E o Kuyper, então, o que ele está falando? Cosmovisão, então, é composta de uma consciência distinta da relação do homem com Deus, o homem com o homem e o homem com o mundo, e dos hábitos, instintos sociais, conceitos e atitudes e tendências correspondentes. Essa é a definição. Continuando aqui, falando sobre essa raiz religiosa. Para o Kuyper, essa raiz religiosa do coração humano ela é uma coisa muito simples de entender não, viu, gente? É bem complexa. Por quê? O Kuyper vai dizer, ainda nas Stone Lectures, que os incrédulos, por exemplo, eles podem adotar vários hábitos sociais e atitudes cristãs. E a gente vê muito isso no próprio Brasil, né? Só que o que acontece também é que cristãos que se intitulam devotos a Deus, eles podem adotar muitas atitudes e hábitos de uma fé rival. E a gente vê muito isso também. Não apenas na nossa época, Kuyper via na própria época dele. Muita gente que não era crente se comportando como cristão, muita gente que não era cristã se comportando como... Muita gente que era cristã se comportando como pagãos. Logo, Kuyper acreditava que poucas pessoas são conscientes da sua fé, ou seja, elas unem os seus hábitos com a sua experiência religiosa. E são justamente essas pessoas que conseguem entender a raiz da sua fé e as implicações dela, que são as pessoas que mais influenciam a sociedade. Por quê? Porque suas atitudes, instintos e hábitos, que eram movidos por essa consciência religiosa, acabavam se tornando parte integrante da consciência comum da nação. Isso aqui é um pensamento muito bem elaborado, que não é original dele. É um pensamento que, enfim, vem de outras ciências, mas que ele se apropriou e trouxe uma
deu nome aos bois, por assim dizer, e falou quais são essas cosmovisões. E quais são elas? Não sei se eu vou falar aqui, eu vou falar mais, acho que vou falar um pouco mais para frente. Eu vou falar agora e depois eu volto para aquele slide lá. Então, por exemplo, na primeira palestra, o Kuyper afirma que as muitas variedades de consciência religiosa consistiam em 5 interpretações fundamentais de como o ser humano se relaciona com Deus, que por sua vez correspondiam a 5 tipos distintos de consciência social e cultural, 5 formas diferentes de civilização e 4 diferentes estágios de desenvolvimento humano. Ou seja, Kuyper não estava para brincadeira, né? Ele era um teorista mesmo. Então, eram em ordem histórica de aparência o paganismo, o islamismo, o catolicismo romano, o calvinismo e, mais recentemente, o modernismo, que ele considerava uma caricatura do calvinismo. Então, para resumir a obra, né, eu coloquei as 5 interpretações fundamentais que ele menciona aqui, e ele diz o seguinte, que em relação a Deus, o paganismo vê Deus na criatura. Isso está muito claro, né? Toda cultura pagã tenta divinizar uma coisa criada. Então, Kuyper diz que a resultante disso, a implicação disso, de você divinizar criaturas, é a opressão. É de uma pessoa ter mais poder que a outra, uma vez que ela é divinizada. Então ele vai falar, por exemplo, que as culturas antigas, elas eram culturas muito opressoras, porque elas consideravam algumas pessoas descendentes dos deuses, ou algumas pessoas eram divinizadas, outras não. Por causa disso elas tinham direitos a mais do que outros. Ótimo, acho que um excelente ponto. O islamismo, ele já vê que a doutrina fundamental do islamismo é a ideia de que Deus está separado da criatura. E, obviamente, a resultante dessa experiência religiosa vai ser a segregação. Então, ele vai mencionar que no islamismo a mulher ela não tem a mesma igualdade do homem, enquanto ser criado por Deus, ela é inferior ao homem. Ele vai mostrar como a teoria das castas é muito forte no islamismo, e são castas inalteradas por causa dessa ideia da separação de Deus da criatura. Deus, ele não tem, no islamismo não existe plano de salvação, no islamismo não existe certeza do perdão divino, coisas do tipo. É uma fé onde Deus é o soberano, Deus é o rei soberano, não tem essa figura do Deus amoroso, o Deus que é pai, coisa do tipo. Então ele colocou esse Deus separado da criatura. Já o catolicismo romano, o Kuyper identifica que a experiência religiosa é sempre uma experiência de hierarquização. Por quê? A igreja se interpõe a Deus e a criatura. Ao invés de Deus se relacionar com a criatura, Deus se relaciona com a criatura por meio da igreja. Então a igreja é meio que uma ponte entre a criatura e Deus. Logo, na visão de Kuyper, a resultante é que tudo tem que passar pela mão da igreja. E aí eu acho que ele tem muita razão nisso, há muita verdade no que ele está dizendo, porque em alguns momentos da igreja, na Idade Média e na Idade do Renascimento, a igreja era justamente isso. Ela se achava no direito de governar todas as áreas da vida. E tudo tinha que passar por meio da igreja. Não havia uma pluralidade de perspectivas. E ele atribui esse modus operandi da igreja a esse hábito hierarquizante que perpassa toda a dogmática católica e também a sua visão social. Obviamente que tem algumas exceções aqui da crítica de Kuyper, ele não está certo em tudo, mas a doutrina social da igreja, por exemplo, posteriormente era muito parecida com a doutrina de Kuyper. Ele até escreveu um documento em resposta a ele, né, concordando com muita coisa. Então é sempre bom enfatizar que a igreja católica não é uma coisa só. Ela tem posturas diferentes com o passar do tempo. O modernismo, que era muito influenciado por 2 movimentos, que era o iluminismo europeu e, por outro lado, aquela ideia específica da Revolução Francesa de quebrar com os paradigmas, com a modernidade, da antiguidade, enfim, da religião. Kuyper vê que o modernismo é exatamente essa ideia de que agora Deus está se relacionando com a criatura, só que esse Deus que se relaciona com a criatura é um Deus uniformizante. Por isso que é uma caricatura do calvinismo.
Só que é uma caricatura que, ao invés de produzir multiformidade, vai produzir uniformidade. Ou seja, tudo tem que ser do mesmo jeito. Então, tudo tem que ser planificado, tudo tem que ser organizado. O Estado tem que organizar todas as coisas. E acaba que esse Deus aí que você vê ali, na verdade, ele é personificado na figura do Estado ou da política, como esse polvo cheio de tentáculos que organiza a vida como um todo. Então, o modernismo como uma idolatria. E por outro lado, por último, o calvinismo é visto, vê a relação de Deus com a criatura, uma relação sem hierarquia, logo, ela tem a tendência nessa relação de igualdade e diversidade, porque Deus é diferente do ser humano, o ser humano é diferente de Deus, mas ao mesmo tempo eles estão numa relação de harmonia. Kuyper vê as resultantes desse movimento como as resultantes de unidade, preservação da diversidade, como a promoção da ordem e ao mesmo tempo a promoção da liberdade. Ou seja, você tem uma ordem, essa ordem ela é fixa, mas ela pode ser reformada, você ainda tem liberdade, ela não é opressora. Ao mesmo tempo ela não é hierarquizante, ela não busca uniformização, porque ela é plural, é a união da diversidade com a unidade. E ela não é opressora nem segregatória, porque ela preza pelo relacionamento e não pelo distanciamento. É muito interessante isso, vale a pena você dar uma lida lá na primeira palestra, é lá que ele esclarece todo esse conceito. Falando agora do slide anterior, essa visão da fé cristã como esse tecido abrangente para todas as áreas da vida, né, parte do pressuposto que Deus criou o ser humano com a necessidade ontológica de adorar. E isso independe da tradição cristã. É a visão de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Kuyper dizia que uma sociedade que tira isso da sua constituição, por exemplo, ela não sobrevive muito tempo. Porque se você tira da sua constituição a ideia de que nós somos criados por um ser superior, seja lá se você vai dar o nome de Deus, de Pai, de Cristo, de Senhor ou de força superior, e se você manter a ideia de que você faz parte, você foi criado por esse ser superior, você consegue manter a ideia de que existe algo superior a nós, algo soberano a nós, logo nossa autoridade precisa ser relativa. Isso é muito forte de Kuyper, eu acho que vai ser muito forte também em John Locke e para as constituições modernas, e é um princípio que se estabelece até hoje. Então, essa ideia de que o ser humano ele vem de Deus e precisa ser mantida essa dimensão espiritual, eu acho essencial para a visão política de Kuyper. No entanto, Adão e Eva se rebelaram contra Deus e a humanidade agora nasce em estado de ignorância voluntária, suprimindo conscientemente o conhecimento de Deus e recusando-se a adorá-lo, isso aqui é Romanos capítulo 1. Essa rebelião, de acordo com Kuyper, não alterou a inevitabilidade da adoração, ou seja, você vai continuar adorando. O problema é o locus, o lugar onde você vai canalizar a sua adoração. Isso aí mudou. Ou como o Doiver vai chamar, estrutura e direção. A estrutura permanece a mesma, mas a direção dessa estrutura vai se modificando depois da queda. Assim, todos os que se recusam a adorar a Deus acabam adorando um ídolo, algum aspecto da criação em vez do próprio Criador. Então, de acordo com a sua herança agostiniana e calvinista, por isso que eu estou falando que o calvinismo, como um termo, ele não consegue dar conta dessa construção toda que ele está fazendo. O Kuyper acreditava que, em última análise, havia apenas duas grandes categorias de fé religiosa: a adoração do Deus verdadeiro ou a adoração de ídolos. E aqui que ele vai, obviamente, trazer a ideia da antítese, né? Mas a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como que essa ideia da antítese ela se coloca em prática na sociedade. Então, como ele mesmo diz nas Sun Lectures, não se esqueçam que o contraste fundamental sempre foi e ainda é e será e até o fim cristianismo e paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. Isso aqui é muito importante. Porque, por exemplo, no debate educacional na Holanda, eles colocaram como lei e registraram na Constituição de que a educação era um direito do ser humano e que a educação tinha que ser pública, gratuita, para todos os cidadãos. Porém, essa educação tinha que ser neutra, ou seja, não religiosa, para que ela pudesse ser
apenas uma educação, vamos dizer assim, educativa. Você não vai ensinar princípios religiosos para ninguém, promovendo então educação e nada mais. Kuyper criticou isso porque, na visão do Kuyper, e eu concordo muito com ele, não tem como você ensinar nada para alguém a despeito das suas crenças religiosas. Quando eu ensino alguma coisa sobre o ser humano, está implícito nisso alguma crença religiosa ou alguma descrença religiosa. Quando eu ensino alguma coisa sobre a vida, sobre os planetas, sei lá, sobre as constelações, ou estou ensinando alguém sobre matemática, sobre história, em algum momento desse ensino está impressa as minhas crenças religiosas. Logo, o Kuyper dizia que até mesmo os nossos métodos científicos, eles estão eivados de crença religiosa. Não dá para separar a educação de crença religiosa. Portanto, ou a gente acaba com esse negócio de educação neutra, ou a gente vai viver numa idolatria para sempre, ou no privilégio de algumas crenças religiosas, no caso ali a modernista ou a secular. E essa era a crítica de Kuyper, de que o Estado secular estava ganhando a batalha, por assim dizer, porque eles estavam educando a civilização holandesa sem a religião cristã, sem a religião islâmica, sem a religião católica, e isso feito às custas dos impostos pagos pelos cristãos. O Kuyper achava um absurdo isso, como as pessoas estavam cegas para isso. Então, havia uma raiz religiosa na sociedade. Enquanto nós não percebermos que há uma raiz religiosa em todos os nossos empreendimentos humanos, educação, política e por assim vai, a gente não vai perceber o jogo, que sempre tem religião em tudo que é lugar. Não dá para fugir da religião. A diferença entre a igreja e Estado não é a mesma coisa entre religião e política. Religião e política estão sempre juntas, porque quando você fala de poder, você tem que dar uma origem para esse poder e de como esse poder é administrado. Obviamente isso vai passar pelas suas crenças religiosas, indiscutivelmente. Então é importante a gente pegar esse aspecto do pensamento dele, de que não tem como separar religião e política, religião e educação, religião e arte, religião e ciências, e assim por diante. Então, mais uma citação aí, uma falando sobre essa questão do calvinismo como uma força religiosa e também uma força como uma cosmovisão. O calvinismo não busca Deus na criatura como o paganismo, não isola Deus da criatura como o islamismo, não postula nenhuma comunhão mediadora entre Deus e a criatura como faz o romanismo, mas proclama que, embora estando em alta majestade acima da criatura, Deus entra em comunhão imediata com a criatura por meio do Espírito Santo. Aqui ele está mostrando como o cristianismo ele é um rival de todas essas outras visões de mundo, porque é o único que mostra Deus se relacionando com o ser humano de forma imediata. E ele vai mais para frente mostrando a abrangência dessa nova perspectiva sobre o cristianismo. O calvinismo não parou na eclesiologia, mas se expandiu em um sistema de vida, provou ser o anjo da guarda da ciência, emancipou a arte, propagou um esquema político, deu origem ao governo constitucional da Europa e na América, fomentou a agricultura e a indústria, o comércio e a navegação, colocou uma marca cristã completa na vida doméstica e nos laços familiares. Aqui, obviamente, tem um exagero aqui, não é bem assim, não foi o calvinismo que fez isso, né? Por exemplo, quando a gente fala o anjo da guarda da ciência, não foram só os calvinistas que promoveram ciência, né? Os cientistas católicos também, os cientistas luteranos também, inclusive alguns anabatistas também. Deus ele não tem fronteiras. Da mesma forma, se você pesquisar a quantidade de artistas calvinistas, você vai perceber que não foram muitos de grande destaque. Mas tem vários católicos, tem vários luteranos, tem vários anglicanos, tem vários anabatistas e por aí vai. Então, o que ele está querendo dizer é que o calvinismo, enquanto uma cosmovisão, ele tem um poder singular de articular intelectualmente
como todas as áreas da vida têm que se relacionar e como elas têm que ter o seu lugar independente na sociedade. Nesse sentido, o calvinismo é singular. Mas, enquanto historiador, você, quando vai ler o Kuyper, você tem que tomar cuidado, porque ele faz algumas generalizações que são simplesmente erros históricos, né? Então, por exemplo, o calvinismo não emancipou a arte, mas ele contribuiu para que a arte tivesse o seu próprio, a sua própria esfera de soberania, para usar um termo que ele gostava. Por exemplo, a arte não deve ser manipulada para a igreja, a arte não deve ser manipulada pela política, a arte não deve ser manipulada por outras esferas, ela tem que ter o seu próprio lugar. Nesse sentido, o calvinismo ou a tradição reformada tem essa contribuição de dar o lugar da arte. O Huckmacher, por exemplo, vai ter aquela frase famosa que a arte não precisa de justificativas. Isso aí é uma herança kuyperiana pura. A ideia de que a arte, independente se ela é feita pela igreja, para a igreja ou para Deus. A arte, ela tem o seu lugar na história, na realidade, por ser uma coisa necessária e inexorável ao ser humano. Então, nesse sentido, o calvinismo tem uma contribuição para a arte, mas não no sentido de que fomentou grandes artistas. Tiveram grandes artistas calvinistas, mas não foram só eles. Além disso, né, ele diz um esquema político. Aqui sim eu acho que tem uma contribuição muito interessante, que é a ideia de romper com uma monarquia e promover um governo constitucional, baseado na regra da lei e baseado em uma multiplicidade de líderes, que é o governo de presbíteros das igrejas presbiterianas, por exemplo. E isso de fato foi implantado em vários lugares do mundo, é uma contribuição também da tradição reformada. E por aí vai. Ou seja, quando você vai ler o Kuyper, toma cuidado com as generalizações. Tem algumas coisas que historicamente não são tão simples assim de afirmar, mas de fato tem alguma verdade no que ele está falando aqui. Alguma coisa que ele está falando aqui faz muito sentido. Que a ideia do calvinismo não como uma fé apenas para governar como você fala com Deus, mas a ideia de que, de fato, se aplicado até as últimas consequências, a tradição calvinista, a tradição reformada, o princípio da tradição reformada, ele vai ter alguma nuance para organizar a vida como um todo. Isso eu concordo com o Kuyper. Então eu vou mostrar como que isso se aplica na prática, né? E isso vai se aplicar na prática por meio dos dois conceitos que nós vamos falar aqui nos momentos finais da nossa aula. Primeiro é a sua teoria da graça comum, Gemeengratie, em holandês. Então vamos lá, em termos de definição, para você que não conhece o que é graça comum, a doutrina da graça comum se refere ao cuidado divino pós-queda sobre a sua criação e sobre a ordem social como um todo, que legitima a participação dos cristãos com outras pessoas de diferentes convicções na vida pública. Então vamos lá. A doutrina da graça comum não é uma doutrina criacional, é uma doutrina pós-queda. Ela só existe porque houve queda. Se não houvesse queda, não haveria necessidade de graça comum, porque graça comum é um dom dado aos incrédulos. Essa é uma coisa que a gente precisa colocar desde o início. A graça comum é uma obra da providência divina, de como ele cuida desse mundo caído em pecado para que a vida seja possível na minha relação com os incrédulos. Por que ela legitima a minha vida com os incrédulos? Porque na medida que eu entendo que eu sou filho de Deus e que o meu colega de trabalho é filho do diabo, vamos dizer assim, ou pagão, eu tenho várias opções aí. A primeira é me isolar dele, a primeira lutar contra ele, a outra, sei lá, ser subjugado por ele, ou entender que Deus opera também na vida dele de alguma forma, fazendo com que a vida se torne possível e a gente possa até atingir progresso junto. Nisso eu acho que Kuyper foi muito feliz na sua teoria da graça comum, porque ele resolveu um problema que era um problema sério na tradição reformada. É o que eu coloco agora. A teoria da graça comum é um conceito teológico que lida com um problema real da tradição reformada. Qual é? É uma questão deixada em aberto por João Calvino nas Institutas, que dizia o seguinte: por que e como os descrentes que habitam em nosso meio muitas vezes superam muito os filhos de Cristo em seus deveres, né?
Por que eles podem ser melhores pais do que a gente? Por que eles podem ser mais éticos do que a gente, mais disciplinados do que a gente, sendo que eles são pagãos? Essa é a pergunta que Calvino não é que ele não soube responder, ele respondeu, mas não foi satisfatório. O cara que foi responder mesmo essa pergunta foi o Abraham Kuyper, anos e anos depois. E a construção dele foi simplesmente fantástica, né? Ele desenvolveu uma visão de que a graça comum nos ajuda a reconhecer as virtudes dos não regenerados, não como um movimento deles mesmos, mas como um fruto da graça soberana de Deus. Isso é muito forte. São dons que Deus dá a todos os seres humanos após a queda, como um meio de preservar a vida debaixo do sol. Kuyper chama essa operação divina de graça. Por que graça? E aí muita gente criticou ele porque graça é um termo salvífico, graça é um termo redentivo. Quando Kuyper fala graça comum, ele não se refere a nenhum conceito que seja redentivo, mas a apenas um favor imerecido que Deus derrama sobre todas as pessoas, independente do seu destino espiritual. Então, graça para ele tem essa justificativa não por ser redentiva, mas por ser imerecida. É sempre valioso me perdoe aqui, contrastar o conceito de graça comum com de graça especial ou graça particular. E Kuyper sempre fazia questão de diferenciar as duas coisas. Por quê? Graça comum é aquilo que Deus oferece ao ser humano em meio ao pecado, em meio ao sofrimento, em meio à maldade, permitindo que as pessoas vivam juntas e desenvolvam cultura. A graça especial é uma graça que Deus destina somente aos eleitos do justo julgamento de Deus, que os regenera para uma nova vida e lhes dá uma nova consciência, permitindo adorar a Deus e obedecê-lo conscientemente. O que é conscientemente? Ou seja, eu obedeço a Deus porque eu sei que Ele é digno da minha obediência, eu sei que está escrito na palavra para obedecê-lo. O ímpio às vezes obedece a Deus sem saber. Ele acha que simplesmente é o melhor caminho a ser seguido. Então, ele não tem consciência de que ele está numa relação de obediência a Deus. Ambos os tipos de graça trabalham juntos ou juntas para que os propósitos históricos e eternos de Deus se revelem exatamente como Ele havia ordenado na eternidade. Isso é interessante. Qual que é o ponto? A graça comum de Deus ela é sempre subordinada à graça especial. Porque, em última análise, o que Deus está fazendo no mundo é salvando o mundo. A obra da providência é uma obra que Deus tem que fazer para que Ele possa salvar o mundo. Entendeu? Mas se Deus só fizer a obra da providência e não salvar o mundo, não tem razão de só ficar mantendo o mundo do jeito que ele está, ou preservando o mundo da putrefação. Não, a graça comum ela só tem o seu sentido como a demonstração da paciência de Deus até que ele salve a última pessoa para restaurar céus e terra. Então há uma subordinação das graças aí. A graça comum é, eu diria que, um degrau de baixo que possibilita a graça redentiva. Então isso também está presente no pensamento de Kuyper e vai ser uma grande chave para você entender os últimos anos da vida dele. Como a graça particular ou a graça especial é um adendo de Deus para o ser humano. E se ele não recebe esse adendo, se ele não recebe esse plus da graça de Cristo, ele não vai entender nada aqui nos limites de baixo. É uma coisa que a gente recebe do alto que faz todas as coisas aqui embaixo fazerem sentido. Enquanto o ser humano não entende isso, ele fica achando que o suprassumo da realidade está aqui embaixo, mas na verdade tem algo a mais, que é Cristo. A pessoa, o conhecimento e a união do ser humano com Cristo é a razão da vida e é um propósito maior de todos os seres humanos. Então, assim, interessante que quando Kuyper vai escrever a obra Graça Comum, Remen Gratiae, essa obra teve conexões muito sérias e históricas com a sua carreira política que estava em ascensão. O James Bratt explica, entre aspas, ele desdobrou o conceito de graça comum em sua coluna de teologia no The Herald ao longo de um período de 6 anos.
Setembro de 1895, logo após ter regressado ao parlamento, até julho de 1901, quando estava formando o gabinete para ser o primeiro-ministro. A inter-relação da graça comum e a carreira política de Kuyper é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Graça comum é como Deus permite que o mundo seja mantido e desenvolvido, seja com crentes ou com incrédulos. E é nessa relação com a carreira política que nós percebemos que isso não é apenas historicamente entrelaçado, mas também lança a luz de como a teologia influenciou a sua formação política. Por que o Kuyper estava querendo dizer? A graça comum de Deus, ela legitima a minha participação na política. Ou seja, Deus tem uma forma de operar o mundo e eu participando com incrédulos nesse tecido bagunçado que é a política. E Deus tem alguns princípios gerais de como uma civilização deve ser organizada e, enfim, governada, e ele se sentia vocacionado para fazer isso. Então, a ideia da graça comum de Deus, entrelaçada com a sua política, diz muito para nós a respeito de como a teologia dele influenciava a sua visão sobre a política. Então, por exemplo, o Brett comenta que a política baseada na fé requer algum terreno comum com as pessoas de convicções fundamentalmente diferentes, pelo menos para estabelecer inteligibilidade mútua e respeito pelas regras do jogo, e no máximo para construir coalizões sobre questões de interesse comum. Então aqui está a teologia de Kuyper ajudando ele a se unir aos incrédulos nas questões do bem comum. Então, a gente quer educar os nossos filhos? Sim, todos nós queremos. A gente quer erradicar a pobreza? Sim, todos nós queremos. Nós queremos andar com segurança nas ruas? Todos nós queremos. Nós queremos que a nossa nação seja livre de corrupção? Nós queremos que a nossa nação seja mais próspera economicamente? Nós queremos. Então existem uma série de bens comuns que não necessariamente são bens religiosos ou bens salvíficos, que não dependem do nosso destino eterno. São coisas penúltimas, passageiras, transitórias, da vida comum, ordinária, debaixo do sol, como diria o autor de Eclesiastes. E nessas questões, Deus nos deu princípios naturais ou princípios comuns de como a gente pode fazer isso. Um chão comum que a gente pode pisar com os incrédulos para nós atingirmos o bem comum juntos. E é isso que estava sendo formulado na cabeça do Kuyper quando ele escrevia a Graça Comum e ao mesmo tempo quando ele tomou assento, né, como primeiro-ministro da Holanda. Então eu acho muito bacana essa conexão que o Brett encontrou entre a escrita do texto e a tomada do gabinete de primeiro-ministro. O Kuyper também estava ciente de um chamado comum dentro de toda a raça humana para desenvolver a criação e a cultura para a glória de Deus. Isso é uma outra parte da ideia de graça comum. Não apenas Deus fazendo manutenção de todas as coisas, mas um chamado geral para a humanidade desenvolver cultura. O mandato cultural, só que aqui um mandato cultural pós-queda, baseado no mandato para Noé e não necessariamente para Adão e Eva, que era um mandato pré-queda, que na verdade foi uma reformulação do mandato original, só que agora numa realidade pós-queda. Então, nesse sentido, havia apenas uma humanidade. Não tem a diferenciação entre justos, injustos, incrédulos e crentes. E todas as pessoas de todas as nações foram criadas para glorificar Deus. Nesse sentido, Deus tinha o direito de exigir a obediência de todas as pessoas, num nível mais genérico, graça comum, não tem a ver com a sociedade ter que obedecer mandamentos especificamente cristãos, mas, por exemplo, de adorar a Jesus Cristo. Você não pode obrigar uma pessoa a adorar a Jesus Cristo. Da mesma forma, você não pode adorar uma pessoa, você não pode comandar uma pessoa publicamente a obedecer alguns mandamentos que são especificamente cristãos, como, sei lá, guardar o domingo, coisa do tipo. Agora, existe uma série de elementos que são comuns à humanidade, que não necessariamente são cristãos, são elementos criacionais. E aí sim, Kuyper diria que
Deus tem o direito de exigir obediência de todas as pessoas nesses níveis criacionais. E, obviamente, você pode persegui-los publicamente. Sendo um político, por exemplo, um legislador. Embora os não eleitos fossem capazes de adorar a Deus conscientemente, eles ainda eram capazes de descobrir, olha aí, e obedecer muito da sabedoria de Deus para o direito civil, para as artes, para a ciência, para o comércio e a família, obviamente, pela graça comum. Então, dentro da esfera da graça comum, aqueles que não têm a fé em Cristo podem obedecê-lo sem saber disso. Eles podem ser bons pais, bons juízes, artistas criativos e pesquisadores relevantes. A linha entre os eleitos e os não eleitos não é, portanto, de antagonismo, inimizade ou separação. Ou seja, na esfera da graça comum, a relação do crente com o incrédulo é uma relação de diálogo, de cooperação. Então, nesse sentido, o trigo e o joio, ele coloca, formam uma humanidade chamada a cumprir os propósitos de Deus na história cooperativamente até o retorno de Cristo para o julgamento de vivos e mortos. É bom a gente mencionar que isso aqui não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com os ímpios nos ajudando a ser igreja, ou os ímpios nos ajudando a sermos melhores pais cristãos. É numa esfera humana, mais genérica, da graça comum, e aqui sem o auxílio da Escritura Sagrada. É pelo uso da razão, pelo uso da história, pelo uso da inteligência. Muito parecido com Tomás de Aquino. Se você já assistiu o módulo sobre teologia filosófica, você percebeu isso. Às vezes os caiperianos têm uma birra com Tomás de Aquino, mas nunca leram e acabam caindo do cavalo, porque muita coisa que Kuyper está falando aqui, o Tomás de Aquino falava a mesma coisa. Por isso que eu falo que qualquer análise do catolicismo muito apressada, você precisa tomar cuidado, né? O catolicismo é muito grande. E nas origens ele não era romano também. Então, cuidado aí. Para ilustrar como o princípio da graça afeta a vida comum, vejamos ligeiramente sua relação com o estado de educação. Ou seja, partindo do pressuposto que Deus está cuidando do mundo, preservando ele da maldade pós-queda e de que Deus tem um chamado comum para todo mundo, como que isso se aplica no estado de educação? Kuyper vai dizer o seguinte, que a consciência calvinista levou ao desenvolvimento de um estado forte, mas limitado. Não apenas porque forneceu um novo conceito da natureza do estado e da sociedade, mas também porque o povo se tornou mais autodisciplinado. Para ele, o Estado era uma instituição mecânica da graça comum, ordenada por Deus após o dilúvio para a contenção do pecado e a manutenção da ordem social, para o desdobramento dos propósitos de Deus na igreja e na sociedade. Muita coisa aqui, eu não conseguiria explicar isso aqui de forma completa, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que no nível social, não salvífico, o calvinismo, a fé reformada, ajudou as pessoas a entenderem que Deus deixou para nós um projeto de poder, ou de polis, de cidade, de civilização, que pode ser alcançado na medida que a gente entende que o Estado ele não existe para governar a vida das pessoas em todos os limites. Tem que ser um Estado forte no sentido de promover a justiça, mas ao mesmo tempo limitado. E é isso que Kuyper está dizendo. O Estado como nós conhecemos hoje, ele só foi possível porque veio da mão do próprio Deus. É um jeito de Deus cuidar da criação dele no andar de baixo, né? Não salvífico. E ele faz isso simplesmente para manutenção da ordem social. Então, ou seja, não é um instrumento de revolução, mas de manutenção da vida, da ordem. E isso é uma coisa que Kuyper diria amém, porque sempre quando o Estado é usado para contenção de injustiça, ele está fazendo o seu papel. Ele é forte, mas ao mesmo tempo é limitado. Kuyper ligou a ideia de graça comum, pedagogia e o seu programa pluralista para a educação da seguinte maneira, que é uma outra coisa. Todo o projeto de Kuyper para a educação, ele é fundamentado nas regras do jogo, vamos dizer assim, da graça comum. Ou seja, uma ideia de uma pedagogia que pudesse ser concordada por todos, ou uma ideia de um programa educacional que fosse, né, coerente para que todas as tradições religiosas da nação pudessem dizer amém.
Então, primeiro, ele acreditava que Deus havia concedido à humanidade uma curiosidade natural sobre a vida e a capacidade de observar, questionar, experimentar e descobrir novos aspectos da maneira como este mundo funciona. Então, aqui são princípios pedagógicos, graça comum. Em segundo lugar, para que as crianças desenvolvam seus instintos de aprendizagem da graça comum, elas precisam estar em escolas que promovam e estendam as crenças básicas que experimentam em casa. Ou seja, a realidade nos mostra, a razão nos mostra, assim que ele argumentaria, por exemplo, no parlamento, que uma criança aprende muito mais quando ela está imersa num sistema coerente de valores. Por exemplo, ele vai dizer, o que adianta uma criança ser criada por pais religiosos, de domingo, de segunda a sexta, e aí quando você leva aquela criança para a escola, ela vai aprender o oposto. Outras crenças, outros valores que se contradizem àquelas que ela recebeu em casa. Isso, pedagogicamente, é um conflito na cabeça da criança, logo a gente tem que evitar isso. Não apenas o cristão, mas o muçulmano, o católico, o neutralista, enfim, qualquer um deles, o modernista. Em terceiro, Kuyper se opôs veementemente a um método então usado em muitas escolas estaduais ou públicas de abstrações imponentes, que tinham pouca ou nenhuma conexão com a experiência da vida real da criança. Uma pausa aqui. Era muito comum nos currículos das escolas públicas, ditas neutras ou modernas, como Kuyper diria, um currículo muito abstrato, que não ensinava a criança a viver no mundo, mas ensinava a criança conceitos sobre o mundo. Kuyper se opôs veementemente a isso e disse que a educação tem que servir para educar as crianças a saberem como viver e como se comportar no mundo. Ou seja, é uma educação cidadã, uma educação política, é uma educação religiosa, é um todo coeso de valores e princípios, e não um monte de abstrações sem sentido. Isso também, diria ele, está exposto a olho nu para quem quiser estudar. Então, isso não é uma coisa que eu aprendi da Bíblia, ele diria. É uma coisa que faz parte do tecido da vida. Então, contra os críticos que o acusavam de divisionista, Kuyper respondeu que o tipo mais confiável de unidade nacional era aquele que criava espaço para uma multiplicidade de comunidades de fé. Isso ele vai desenvolver muito forte lá no Pro Rega, quando ele vai defender um modelo de pilarização das comunidades de fé. Mas aqui ele está dizendo que o fato de você ter uma escola de crente, uma escola de católico, uma escola de muçulmano, uma escola de modernistas e ateístas, não significava que a sociedade estava sendo dividida ou segregada. Significava que essas comunidades de fé tinham o seu espaço para serem diferentes, para se expressarem, e que a unidade e a diversidade poderia ser mantida ao mesmo tempo. Né? Não significava que os cristãos não iam conversar com os incrédulos, mas de que eles iam ter os seus próprios espaços de aprendizado. Isso era de fato um pluralismo, e não um pluralismo dito neutro, que na verdade promoveria a uniformização da educação. E por fim, gente, para nós concluirmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a ideia teológica do senhorio de Cristo, no último volume que ele escreveu, que é o Pro Rega. Vamos lá. Embora a graça comum, que a gente falou agora, se tratasse da operação divina pós-queda, que, por um lado, explicava os dons, o fascínio que os incrédulos tinham nas obras, enfim, os gregos, e ao mesmo tempo, por outro lado, legitimava o convívio cristão com esses incrédulos, não foi a partir dessa doutrina da graça comum que Kuyper identificava o motivo para viver de forma estritamente cristã em todas as esferas da realidade. Ponto. Deixa eu explicar. Por que eu tenho que viver para Deus e honrar Cristo em todas as esferas da realidade? Não é por causa da doutrina da graça comum. A doutrina da graça comum não me motiva a ser cristão no mundo. A doutrina da graça comum me dá recursos para viver com os incrédulos em busca do bem comum. Ela me dá recursos para cooperar com eles no meu chamado comum. O que é que me dá o recurso, o motivo, por assim dizer,
para viver com eles, como cristão, servindo a Cristo em todas as áreas da vida. O que me dá esse ânimo? Não é a doutrina da graça comum, é a doutrina do senhorio de Cristo. Aquela frase que ele diz na Stone Lectures, por exemplo, né? Cada centímetro quadrado da vida, Cristo tem a autoridade de dizer, é meu. É meu. Não há um centímetro quadrado sobre o qual Cristo, que tem autoridade sobre todas as coisas, não diga meu. É sobre essa convicção que o cristão se joga no mundo. Eu vou para a política, eu vou para as artes, eu vou para a ciência, eu vou para lá, porque eu tenho uma convicção de que Cristo é Rei dos Reis. Eu tenho a convicção de que Cristo reina sobre todas as coisas. Isso não significa que eu vou cristianizar tudo. Não. Eu tenho um motivo de honrar Cristo em todas essas esferas, mas ao chegar lá, eu preciso entender em que pé estou estudando, ou em que pé estou pisando. Eu estou pisando num terreno plural ou estou pisando num terreno estritamente cristão? Tem essa distinção. Que não, eu acho que não é uma distinção perfeita. Isso está na minha tese de doutorado. Não é uma instituição fácil de ser compreendida. E eu acho que é uma questão que Kuyper deixou em aberto para nós tentarmos solucionar da melhor forma possível. Mas a ideia é a seguinte, isso eu acho que eu concordo com ele, de que o que te lança no mundo para a glória de Deus não é a doutrina da graça comum. O máximo que a doutrina da graça comum pode te dar é você entender que Deus deu os mesmos recursos para você cristão, para os incrédulos, e você tem que chegar num acordo com eles, por meio da razão. A doutrina do Senhor e de Cristo, por outro lado, ela vai te dar muito mais. Ela vai te dar a estampa cristã ou cristão para tudo aquilo que você está fazendo e do porquê você está fazendo. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, vamos continuar. Então, a graça comum não é graça particular. A graça comum não é graça salvífica. Ela não salva. Eu estar na política com não cristãos não vai salvar aqueles caras. Eu, como um cristão, sei lá, numa universidade pública que não tem valores cristãos, eu não vou salvar ninguém ali por ser um professor, mas eu vou dar um testemunho fiel para aquele povo usando os critérios da graça comum, né, da inteligência, da razão, do meu ensino e tudo mais. Então, tem a diferença entre graça comum e graça particular, e logo, essa graça comum não pode oferecer nada estritamente cristão redentivo. Por outro lado, para um testemunho genuinamente cristão na sociedade, o Kuyper diria o seguinte: como é que eu vejo Cristo reinando no mundo? Como é que a gente pode ver Cristo reinando em todas as áreas da vida? E como que eu vivo desse jeito? Ele diria que um jeito mais eficaz seria que nós vivêssemos para o rei, para o Rega. E isso seria o quê? A compreensão de que Cristo reina sobre o universo e manifestadamente por meio da igreja. Igreja aqui não a dimensão institucional, mas os indivíduos, de forma especificamente cristã em todas as áreas da vida. E como que isso se configura? Eu até estou com... Não sei se vocês conseguiram tirar aí. Coloquei para baixo aqui. Então, por exemplo, eu fiz um quadro aqui entre a graça comum e o senhorio de Cristo. Na dimensão da graça comum, você se relaciona com crentes e incrédulos. Na dimensão do senhorio de Cristo, você está junto com os redimidos. Então, são duas esferas distintas. Na esfera da graça comum, você trabalha com os incrédulos a partir da sabedoria comum que Deus nos deu. Quando você está com os redimidos, você se vale, obviamente, da sabedoria comum, mas a autoridade daquele ponto, ele é dado para você pela Escritura Sagrada, não pela sabedoria comum. Logo, uma relação de crentes e incrédulos a partir da sabedoria comum produzirá instituições plurais. Por exemplo, no parlamento. Não tem como ser um parlamento cristão. Certo, gente? Não tem como você advogar por um parlamento cristão. O parlamento vai ter crentes, incrédulos, católicos, islâmicos, modernos. Então, são instituições plurais. Logo, eu sou um cristão que está no parlamento, mas pelo fato daquela esfera de soberania ser governada pela dimensão da graça comum, o meu papel ali não é abrir a Bíblia e falar assim diz o Senhor.
O meu papel ali é usar a sabedoria comum para o bem comum com os crentes e com incrédulos, para que aquela instituição prospere da melhor forma. Diferentemente de uma instituição cristã, que eu coloco aqui, é o terceiro item do Senhorio de Cristo. Instituições cristãs, vamos pensar numa instituição de comércio cristã, ou seja, uma empresa de comércio cristão, um comércio cristão. Tem valores cristãos, só contrata cristãos, tem como base a Bíblia Sagrada, ponto final. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muito isso até hoje. Tem uma loja aqui nos Estados Unidos que ela adotou esses valores aí. Ela só contrata cristãos, ela não vende nenhum produto que seja contra a perspectiva cristã e ela não abre aos domingos. E está escrito lá no estatuto dela, nós não abrimos no domingo porque nós cremos que isso é um mandamento do Senhor nas Escrituras Sagradas. É uma instituição cristã. Logo, ela não entra na esfera da graça comum, ela entra na esfera do Senhorio de Cristo. Ou seja, não há mistura ali, não há mistura. Ela é totalmente submissa ao reinado de Cristo. Além disso, se é uma relação entre crentes e incrédulos, sabedoria comum com instituições plurais, na esfera da graça comum, o que reina é o diálogo, o que reina é a conversa. Então, o Estado, a política, é um bom exemplo de onde a graça comum impera, mas também na academia. É o que ele chamava de scholarship, ou seja, nos estudos científicos, na biologia, né, na física, você está com não cristãos, você está no diálogo, você, sei lá, dá uma aula numa universidade que é pública, ali o que reina é o diálogo, não é uma instituição onde essa graça específica de Cristo está operando, ou esse senhorio específico, mas um senhorio mais geral, a graça comum. Logo, se eu tenho uma universidade cristã, por exemplo, que é o que Kuyper fundou, a Universidade Livre de Amsterdã, pelo fato dela ser estritamente cristã, o que reina ali é o quê? É o diálogo? Não, é a antítese. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Kuyper tem essa dualidade no pensamento dele. Você pode influenciar a sociedade de duas formas. Estando com os incrédulos ou criando novas instituições cristãs. No começo da vida dele, ele acreditava que essa relação com os incrédulos era muito fértil. Um pouquinho mais para frente, ele chegou à conclusão que quanto mais os cristãos construíssem instituições cristãs, eles poderiam ser mais influentes e voz profética na sociedade. Então, mas não significa que você vai ser um ou o outro. Existem algumas esferas onde a graça comum reina e outras esferas onde o senhorio de Cristo está mais explícito. Então, por exemplo, nas esferas de soberania, um cristão que trabalha numa empresa de comércio, não necessariamente religiosa, ou trabalhando no Estado, ou trabalhando num jornal, ou trabalhando numa empresa de, sei lá, de equipamentos automobilísticos, ou com máquinas, ali é uma esfera de soberania onde reina a graça comum. Não necessariamente você precisa de um texto de escritura para normatizar a sua vida ali. Obviamente você tem os critérios cristãos, morais, que te permitem trabalhar naquele local, mas não necessariamente uma regra inspirada. Então, quando você está numa instituição ou numa esfera que é misturada entre pagãos e cristãos, graça comum. Quando você está numa instituição cristã, o que reina ali é a antítese, ou seja, que é a contraposição, a separação. Aqui é especificamente cristão. Por exemplo, a escola. Para Kuyper, a escola primária, a escola, o ensino fundamental de crianças precisa ser uma antítese. Você tem um modelo das pessoas do mundo, você tem um modelo das pessoas de Deus. E as pessoas de Deus não podem ser educadas pelo jeito das pessoas do mundo. Ele tinha essa ideia, antítese. Só se contrata professores cristãos, só se contrata gente crente, fundamentado na normatividade da Escritura Sagrada, da mesma forma a sua universidade. Era uma instituição fundamentada na antítese da Escritura, do jeito de se ensinar, não em diálogo com os incrédulos. Não significa que você não vai ler os incrédulos, significa que o que fundamenta a sua conclusão não está nos incrédulos, mas sim na palavra de Deus. Logo, você tem, de um lado,
esferas de soberania populadas por todo tipo de gente e você tem uma pilarização por outro. Vou explicar o que é pilarização já já, mas a ideia é de que existem várias instituições de vários grupos religiosos ou comunidades de fé diferentes e elas convivem no mesmo tecido social. Então, para Kuyper, a igreja ou os cristãos individualmente, eles são um pilar da sociedade. E eles têm os seus critérios, as suas normas, e eles não se misturam com gente de outras normas, no sentido de instituições privadas. Não há essa mistura. Como eu falei, uma universidade cristã não vai contratar professores não cristãos. Essa é uma norma de uma universidade cristã. Da mesma forma, a graça comum ela opera na dimensão da criação e na dimensão da queda. Especialmente na dimensão da queda, mas ela tem o chamado comum da criação. Já o Senhorio de Cristo é um aspecto redentivo da realidade. Ou seja, por que você vai começar uma escola cristã? Porque você tem um projeto de expansão dos valores cristãos numa cidade, num bairro, numa nação. Então é um projeto redentivo. Você não quer apenas formar a cabeça da pessoa, você quer formar Cristo no coração dela. Então é uma instituição redentiva. Da mesma forma, uma instituição que promove valores cristãos, éticos, políticos, ou promove uma política cristã, estritamente cristã, enfim. A igreja é um outro exemplo disso. O casamento, os valores familiares, estritamente cristãos. Então, ou seja, você está manifestando valores redentivos ali. Kuyper vai dizer isso no Prorega, por exemplo, que a família cristã ela precisa ser distinta da família comum, porque ela tem um novo princípio de autoridade, ela tem um novo princípio ético, ela tem um princípio diferente sobre como o marido deve tratar a esposa, filhos, servos e tudo mais. E, obviamente, a graça comum ela se manifesta na obra da providência, enquanto o Senhorio de Cristo tem a ver com essa dimensão escatológica de Cristo, de que ele veio para consumar a obra que o Pai começou. Então, o Senhorio de Cristo se passa na esfera do reino de Deus, que é algo muito mais estrito, salvífico, que é o projeto escatológico de Deus, é a cereja do bolo, ou seja, é o último passo desse enredo do Evangelho. O reino de Deus é esse poder que se manifesta na vida dos regenerados. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem pode entrar no reino. Ou seja, o reino de Deus ele se manifesta na vida dos regenerados. Essa é a diferença com a graça comum. Então, o Senhorio de Cristo não se manifesta na vida dos incrédulos, ele se manifesta na vida dos regenerados, de forma explícita. Obviamente, de forma implícita, ele também pode ser visto na vida dos não regenerados, na medida de manifestação, no sentido de que os benefícios causados pelos crentes se evidenciam também na vida dos não crentes, como, por exemplo, as liberdades individuais, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à justiça, que são coisas que o reino de Deus e a sua justiça vão manifestando no mundo através dos crentes, e que, obviamente, os ímpios colhem isso, mesmo tendo a consciência religiosa completamente diferente. Isso é um outro papo, né? Uma teologia do reino de Deus, um curso sobre a teologia do reino de Deus, eu poderia explicar melhor isso aí. Continuando aqui sobre o senhorio de Cristo. Então, ainda sobre a pilarização aqui, o James Bratt faz um resumo do que significa esse conceito que eu tentei explicar, que é muito desconhecido no Brasil. Ele explica aqui, Kuyper, nesse penúltimo estágio de sua carreira, que é esse do Prorega, que ele escreveu nos últimos anos da sua vida, sinalizou uma das principais características de seu legado, o sistema de pilarização, o Verzuiling, que marcaria a vida holandesa até a década de 60, com efeitos residuais ainda hoje. O que era isso? Do novo sistema cresceu uma gama completa de associações nas quais os vários grupos religiosos ou ideológicos calvinistas, católicos e trabalhistas podiam viver suas vidas separadas do berço ao túmulo. Algumas pessoas vão chamar, mas isso aí é você se fingir que você está no mundo, mas na verdade você está no mundo apenas com o seu grupinho, com o seu clã. Então é basicamente isso. Você tem uma sociedade, você tem a Holanda, os Países Baixos.
Aí você tem a escola dos católicos, o grupo dos jovens dos católicos, você tem o grupo de carta dos católicos, você tem a televisão dos católicos, você tem o jogo de basquete dos católicos. Aí do outro lado você tem o jornal dos protestantes, a televisão dos protestantes, o partido político dos protestantes, sei lá, o jeito de se vestir dos protestantes, as escolas dos protestantes. Aí você tem aqui a escola dos ateus, o jornal dos ateus, o jeito de entretenimento dos ateus. É isso que o Kuyper basicamente está propondo. É um sistema de pilarização, onde a sociedade é composta por várias comunidades de fé que vivem juntas no mesmo tecido, mas elas têm as suas associações, as suas instituições. É meio que uma unidade em meio à diversidade. Então era uma divisão tolerável, justa, criativa e de clã do espaço público. A questão permanecia se e como as reivindicações do Rei Jesus se estendiam além dos pilares cristãos para todo o tempo da modernidade. Isso de fato é uma coisa que Kuyper ele não explorou, os seus seguidores foram explorar isso e eu acho que acabaram escorregando na casca da banana aí, quando eles começam a afirmar que os aspectos redentivos do Senhor de Cristo se aplicariam em questões, eu vou dizer assim, questões que têm a ver com a vida ordinária, né? E aí o kuyperianismo virou uma espécie de transformacionismo. Você coloca a estampa de redenção em tudo, que não é verdade. Então a redenção ela tem a ver com regeneração, tem a ver com escritura sagrada, tem a ver com obediência a Deus e não necessariamente com engenharia, por exemplo. Engenharia é uma questão transitória, uma questão cultural, que você não manifesta o reinado de Cristo na engenharia, não, você manifesta a sabedoria de Deus de forma genérica, entendeu? A graça comum, ou mesmo, sei lá, num curso de botânica, mas não tem nenhum aspecto redentivo ali que você vai manifestar. Você não está vendo salvação ali, não é graça particular, é o que eu quero dizer. Então há essa distinção que tem que ser preservada, que hoje em dia eu vejo algumas pessoas meio que tentando borrar um pouco essa distinção, e aí você nunca sabe o que é graça comum e o que é graça especial. Você nunca sabe o que é graça comum ou o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo é sobre a igreja. Os efeitos desse senhorio de Cristo na igreja se manifestam entre os não cristãos, mas eles não são dos não cristãos. Por isso que Kuyper não ultrapassou essa fronteira da pilarização. E a gente pode discutir como a gente pode fazer isso hoje. Como o Brett destaca, notavelmente aqui, somente aqui, no Prorega, em meio às 1.600 páginas do livro, Kuyper se concentrou na antítese. Por isso que quando a gente está falando de graça comum, a palavra que reina é diálogo. Quando a gente está falando sobre senhorio de Cristo, graça especial, a palavra que reina é antítese. Então, por antítese, Kuyper se referia à participação cristã em todas as esferas da vida por meio dessas sociedades ou organizações cristãs distintas. Por exemplo, Kuyper listou clubes sociais para jovens calvinistas, onde você vai se entreter de uma forma que seja estritamente fundamentada na Escritura, por exemplo. Ou associações ocupacionais para calvinistas na força de trabalho, ou as sociedades musicais, corais, para o tempo livre calvinista, associações estudantis para calvinistas na universidade. Ou seja, todas essas associações, o que reina ali é antítese, ou seja, eles não querem parecer com o mundo, eles querem tentar fazer aquilo de uma forma estritamente cristã. E para Kuyper só tinha um jeito de fazer isso, estando separados com uma associação estritamente cristã. Então, somente ali o senhorio de Cristo é manifestado. Nas outras instituições, o que é manifestado é uma graça, operação comum de Deus, preservando no máximo, mas não um senhorio de Cristo, porque o senhorio significa a ideia da regeneração, e obviamente os não regenerados não têm essa capacidade. Então, considerações finais, e obviamente se você tiver alguma pergunta é só me fazer lá pelo WhatsApp. Para entender o pensamento de Kuyper, em linhas gerais, é necessário navegar pelos mares do seu calvinismo.
e não apenas do calvinismo que ele herdou de João Calvino, aquele que ele desenvolveu em resposta aos problemas da modernidade, que é o seu novo calvinismo. Porém, para descobrir mais especificamente como a teologia calvinista pode ser aplicada na sociedade em geral e ser válida até mesmo para os incrédulos, é igualmente importante conhecer a doutrina sobre a graça comum. Finalmente, para discernir sua visão de como os cristãos podem ser testemunhas fiéis de Deus no mundo de maneira bíblica, é indispensável estudar sobre a doutrina do Senhor e de Cristo. Percebeu? É muito difícil tentar sintetizar tudo de Kuyper em um parágrafo. Foi o que eu tentei fazer aqui. Então, se você quer entender qual que é o esqueleto, a envergadura completa do pensamento dele, é teologia calvinista, é o calvinismo. Você quer entender um pouco mais sobre a aplicação dessa envergadura teológica na relação com os não cristãos e como eu posso ter diálogo com eles? Estuda a graça comum. Você quer entender como ser cristão no mundo, como ter uma voz presente no mundo e manifestar a face do Senhor e de Cristo no mundo? Aí já não é com os não cristãos. Aí é uma face distinta que o cristão tem que mostrar na sociedade por meio de uma associação cristã estritamente bíblica. E aí é o senhorio de Cristo que você tem que estudar. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa aula que nós gravamos. Espero que os mentoriados possam desfrutar desse conteúdo e que a gente possa continuar a obra que Kuyper deixou inacabada. Que possamos, a partir da sua sabedoria, da tua luz, refletir sobre esses princípios, sermos menos otimistas, talvez como Kuyper foi em relação ao calvinismo, e tentarmos falar em menos calvinismo e mais em cristianismo, em fé cristã, e de como a fé cristã vai muito além das fronteiras calvinistas. E possamos pensar, por exemplo, como nós podemos viver com os não cristãos a partir da teologia da graça comum, mas talvez tentando encontrar mais princípios de diálogo que mesmo Kuyper não conseguiu. E também, Senhor, que o Senhor, ao nos ajudar a entender como o Senhor está reinando nesse mundo aqui agora, nos ajuda a entender como a gente pode fazer isso na dimensão pública. Se a pilarização é um bom modelo, se ela não é um bom modelo, nos dê sabedoria para nós discernirmos como sermos uma voz profética para a sociedade e sendo estritamente bíblicos na nossa denúncia dos pecados da nossa nação e, obviamente, em propor alternativas para solucionar os problemas transitórios deste mundo. E, em última análise, Senhor, nos ajuda a pensar escatologicamente, lembrando que o teu senhorio, ele nunca será absoluto nessa terra. Nunca será absoluto enquanto o Senhor não retornar para julgar vivos e mortos. Enquanto isso, está mais claro do que o cristal que o Senhor reina neste mundo de forma invisível por meio da igreja e que por mais que os nossos esforços sejam grandiosos como foram os de Kuyper, a nossa influência nesse mundo não passa de sal, de luz e de uma cidade edificada sobre um monte, mas quem fará as grandes transformações será o Senhor, quando o Senhor julgar vivos e mortos e instaurar, consumar a obra de novos céus e nova terra. E é sobre essa obra que nós aguardamos ansiosamente. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Gente, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só mandar para mim aí, ó, 1 minuto e 23 de aula. Rapaz, eu me estendi dessa vez. Me perdoem a todos aí.